graça e paz para todos. Com o único desejo do coração de me unir à Santa Mãe Igreja nessa luta, nessa querida missão de levar a doutrina, a fé, a beleza da Igreja Católica para o mundo atual, para as pessoas, principalmente para os seus filhos, que muitas vezes não têm acesso a essa beleza ou não compreendem de uma forma mais limpa, mais nítida a fé da sua igreja, com esse único objetivo de tentar auxiliar de alguma forma esses irmãos menos favorecidos, é que eu venho trazer um pouco sobre a doutrina da nossa igreja, sobre um tema que para nós, se bem compreendida, pode ajudar bastante na nossa fé, no auxílio da nossa fé e no crescimento da nossa devoção para com a cruz e a Santa Mãe Igreja. E assim, com esse único objetivo de fazer com que essas pessoas menos favorecidas possam ganhar conhecimento e aumentar a sua fé, é que eu venho trazer esse tema qual eu já falei antecipadamente, que é o tema da cruz de Cristo. Tendo como pontapé inicial uma frase que o Papa Pio X escreveu no ano de 1905. Ele disse o seguinte: observai, rogamo-vos e pedimos, quão grandes estragos faz na alma a ignorância das coisas divinas. Sabendo que a ignorância das coisas divinas, ou seja, não compreender as coisas divinas, causa na alma grandes estragos. Lógico que nós não queremos que a nossa alma seja um depósito estragado, mas um depósito da beleza da fé, da doutrina da igreja, que seja de fato um depósito dos tesouros divinos, para que esses mesmos tesouros divinos possam servir para nós um dia como salvação, uma vez que valorizados. Então, com esse intuito, com esse objetivo, eu venho já iniciar com São Paulo lá na carta aos Coríntios. Ele diz o seguinte, só para endossar a nossa fé naquilo que nós queremos trazer sobre a cruz. Ele diz o seguinte: a linguagem da cruz é loucura para o mundo, para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Então São Paulo já deixa claro aqui que o sentido da cruz para nós, para aqueles que foram salvos, para esse é uma força divina. Já temos aqui um grande esclarecimento do que é a cruz para nós. Para nós que acreditamos, para nós que somos salvos, essa cruz ela é uma força divina para a nossa caminhada, para nossas dificuldades do dia a dia. Isso porque Tertuliano ele vem dizer algo maravilhoso lá no segundo século. Ele vem dizer o seguinte, ele diz: em cada caminhada e movimento, em cada entrada e saída, no vestir, no calçar, no tomar banho, no estar à mesa, no acender as luzes, no deitar, no sentar, no lidar com qualquer ocupação do dia, marcamos na testa o sinal da cruz. Ora, Tertuliano já falava que lá no século II, no finalzinho do século II, início do século III, já existia a devoção à Santíssima Cruz. Olha que beleza, olha que maravilha. Então, não é de agora, é de lá dos primeiros séculos. Ora, sabemos também que o sinal da cruz a qual se refere Tertuliano é aquele sinal da cruz pequeno, aquele feito na testa, Mas de onde vem? Com base em que vem essa devoção? Ora, os primeiros cristãos eles já tinham como base uma passagem bíblica lá de Ezequiel, que diz o seguinte, lá em Ezequiel, no capítulo 9,
Ezequiel teve uma visão, onde Deus chamou os anjos para que exterminasse a terra. Porém, chamou um especial e disse o seguinte: percorre a cidade, o centro de Jerusalém, e marca com um tal na fronte os que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Então, o Senhor deu uma ordem para que um anjo fosse lá em Jerusalém e marcasse com o sinal do tal. O que é o tal? O tal é a última letra do alfabeto hebraico. Para nós hoje, para nós que falamos português, o tal é a letra T. Então, o T é a mesma coisa que a cruz. Se nós olharmos para o T, é mesmo que está olhando para o símbolo da cruz. Então, os primeiros cristãos já entenderam aí que Ezequiel estava já prefigurando o que seria para nós o significado da cruz. Que a cruz seria para nós salvação e não maldição. É bom que entendermos também que lá no Império Romano, lá nos inícios do Império Romano, existia as mortes de cruz, que por sinal era muito cruel, não é? E de fato, lá naquele tempo, a cruz era tida como maldição, porque aqueles que passavam pelo suplício da cruz naquela época era tida como a pior morte que alguém poderia ter. A pessoa era zombada, a pessoa andava carregando sua cruz por toda a cidade, além de carregar, passava dias após dias ali pendurado na cruz. A pessoa ficava sangrando o tempo todo ali em cima da cruz, era sol, era chuva o tempo todo, dia, manhã, tarde, noite ali pendurado na cruz, até morrer. Então era a pior morte que existia naquele tempo, não é? E logicamente, naquele tempo, para as pessoas, a cruz era tida como maldição. Por isso que olhavam para Jesus como um malfeitor, como um maldito as pessoas, né? Segundo Isaías, ele vai dizer isso, que as pessoas olhavam o Senhor como se fosse um bandido, um malfeitor. E continua dizendo, mas ele carregava sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Aonde? Na cruz. Um santo da Igreja Católica chamado Irineu, ele dizia, já Irineu lá do século II, não é? Então ali no ano 150 mais ou menos, um santo chamado Irineu, ele disse o seguinte: lá nos tempos dos primeiros pais, Adão e Eva, eles acabaram comendo o fruto de uma árvore, e pela desobediência que eles cometeram, a morte veio ao mundo. Pela cruz, ou seja, pela árvore, porque o madeiro é de uma árvore, então pelo fruto que é Jesus, encerrado no madeiro, veio a vida. Se primeiro pelo fruto da árvore veio a morte, pelo fruto da árvore também veio a vida em Jesus. Então, a cruz já não é mais sinal de maldição, e sim sinal de bênção, sinal de graça, sinal de libertação, porque foi na cruz que Jesus nos salvou. Foi na cruz que nós, que éramos merecedores da morte eterna, tivemos acesso, tivemos as portas abertas para o céu. Então isso é motivo de alegria. Olha, tem um santo também da Igreja Católica chamado São Bento, que trouxe até para nós uma oração maravilhosa, onde ele dizia: a cruz sagrada, ela seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Essa oração, conduzida por São Bento, não é? Ela veio de grande experiência com a cruz. Quantas e tantas vezes
Até os próprios monges tentaram matar, tentaram assassinar o São Bento, né, com veneno, colocando veneno na bebida de São Bento. E como ele tinha o costume de sempre abençoar, fazendo o sinal da cruz sobre os alimentos, quando ele fazia o sinal da cruz sobre algo que iria comer, sobre algo que iria beber, aquele cálice a qual estava envenenado se rompia, quebrava, né? E ali o Senhor salvava ele pelo sinal da cruz, e as pessoas que estavam ali, que viam, que esperavam a morte dele, acabavam confessando que de fato queria que ele morresse. Então, grandes exemplos temos dos santos, né, dentro da igreja. Por quê? Porque a Santa Cruz para a Santa Igreja não é mais sinal de morte, e sim sinal de vida e de vida eterna. Na carta aos Filipenses, São Paulo vem dizer algo maravilhoso também para nós. Ele diz o seguinte: porque há muitos por aí, lá no capítulo 3, no versículo 18, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora digo chorando, que se portam como se fossem inimigos da cruz de Cristo, e cujo destino é a perdição. Então existem muitos de São Paulo aí que ele confessava chorando, diz ele, eu confesso chorando, que existem muitos que são inimigos da cruz. Nós não. Uma vez que compreendemos bem o sentido da cruz, o sentido do sinal da cruz sobre nós, nós também iremos compreender que a salvação, ela veio por meio da cruz. O sangue que nos salva, diz o profeta Isaías, pesou sobre ele na cruz. A maldição que estava caída sobre nós foi lançada por Jesus. A nossa maldição uniu-se em Jesus e foi destruída na cruz. Foi destruído também o poder que Satanás tinha sobre nós, outrora adquirida com a desobediência dos primeiros pais. Existe um outro santo da igreja chamado São Gaudêncio. Ele diz o seguinte: esteja a palavra de Deus e o sinal da cruz no coração, na boca e na fronte, em meio à comida, em meio à bebida, em meio às conversas, nos leitos, nas entradas, nas saídas, na alegria da tristeza e na tristeza, que a palavra e o sinal possa nos acompanhar. Isso no século V. E veja só, no século V, por volta do ano 430. Então, ele já dizia isso: esteja a palavra e o sinal a acompanhar você, onde quer que você esteja, o que quer que você faça, esse sinal te acompanhe. O Papa Inocêncio também, Inocêncio III, lá no século XII, ele diz o seguinte, ele já explica para nós o significado da cruz, né, de uma maneira mais simples que a gente possa entender. Ele diz o seguinte: é assim que se desce do alto para baixo, da esquerda para a direita, porque Cristo desceu do céu à terra e dos judeus passou para os gentios. Mas alguns sacerdotes fazem o sinal da cruz. Aliás, ele disse que o sinal da cruz era feito da direita para a esquerda. Mas depois ele diz: mas existem alguns sacerdotes por aí que fazem o sinal da cruz da esquerda para a direita. Não é? Da esquerda para a direita, para indicar que ao passar da esquerda para a direita, passa-se da miséria para a glória e do inferno para o paraíso e da morte para a vida. Então, o Papa Inocêncio III, lá do século XII,
dizia para nós, já dá esse significado belíssimo de que quando fazemos sobre nós o sinal da cruz, é porque estamos passando da morte para a vida, da miséria para a glória e do inferno outrora, sob o poder de Satanás. Com a cruz passamos agora do inferno para o paraíso, da escravidão para a libertação. Então, esse é o significado belíssimo da cruz do Senhor para nós. O Catecismo da Igreja Católica, lá no número 2157, ele vem dizer o seguinte: o cristão começa o dia e suas orações e ações com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também um outro pai da Igreja, lá do século II, diz o seguinte, Hipólito de Roma, na tradição apostólica, ele diz: na tentação, procura sempre fazer na fronte o sinal da cruz piedosamente, pois é o sinal da paixão, conhecido e provado contra o demônio. Então, esse sinal da paixão, esse sinal da cruz é para nós, diz Hipólito, lá do século II, é para nós uma prova contra o demônio. O demônio, quando vê, e tantos exorcismos que aconteceram, quantos padres exorcistas deram testemunho de que quando se faz o sinal da cruz ou quando apresenta a cruz para uma pessoa possessa, essas pessoas na mesma hora reagem de forma violenta, não querendo olhar para a cruz, querendo se afastar como se estivesse se afastando de algo perigoso. Então, para os primeiros cristãos, a cruz era eficaz, era uma luta contra o demônio, uma preservação, também um auxílio, uma fortaleza para a nossa fé e para a nossa vida ascética dentro da igreja, para a nossa vida mais fervorosa dentro da nossa fé, na fé da igreja, que precisa ser tão valorizada, tão amada, tão querida. Esses tesouros, a qual a palavra vem dizer, guardada em vasos de barro. Esses tesouros precisam ser melhor conhecido, amado e valorizado. Com esse desejo, peço que a cruz do Senhor possa nos auxiliar na nossa caminhada, na nossa fé, nos fazer cada vez mais merecedores de um dia chegarmos ao céu, ao encontro eterno com nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, ele disse que se alguém quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Se o mestre passou, teve que carregar a cruz, nós também temos que carregar a nossa, porque a nossa cruz é símbolo de vitória, é símbolo de salvação. Abrace a sua cruz e não esqueça sempre de fazer sobre você, de fazer antes de toda e qualquer atividade, o sinal, o símbolo da vitória e da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.